Então, Lu, novamente, muito obrigado pelo gentil convite. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, e o que eu separei aqui para a gente debater nessa manhã é algumas situações a respeito dos dados, desafios e prioridades e inovações e novidades em câncer de pulmão. Você foi muito feliz na sua abordagem inicial, Luciana, quando contou para a gente que em 2020 o INCA estima 30 mil novos casos de câncer de pulmão. O Globocan tem uma estimativa de quase 1.800.000, 2 milhões de casos novos. Esses são dados um pouquinho defasados, porque não saiu um novo Globocan de 2017 ou 2018 para cá. E o que chama atenção, e eu confesso, não tinha esse número na minha mente, é que a estimativa que nós tínhamos, de acordo com dados do CER, era que aproximadamente 2/3 dos casos de câncer de pulmão eram diagnosticados em um momento onde a doença já se encontrava de forma bastante avançada. De fato, esse número de 85% que você nos apresentou, Luciana, chama muito atenção e nos preocupa ainda mais, né? Diante disso, acho que um dos desafios e uma das nossas prioridades é estabelecer um programa de screening, lembrar que screening é o diagnóstico precoce e tem relação direta com redução da mortalidade pelo câncer de pulmão. O screening é feito através de tomografias de baixa intensidade de dose em população de alto risco, principalmente tabagistas ou ex-tabagistas. Existem 2 grandes estudos que a gente gosta sempre de mencionar, um deles é o americano, onde critérios para a entrada nesse estudo foram pacientes que tinham uma história de terem fumado mais de 30 anos maço, tinham entre 55 e 74 anos e não podiam ter cessado o hábito de fumar além do que há 15 anos. Esses pacientes eram todos submetidos à tomografia de baixa intensidade de dose e uma tomografia anual por 3 anos consecutivos. E essa estratégia de examinar esses pacientes reduziu a mortalidade do câncer de pulmão nessa população de alto risco em torno de 20%, um número que foi, para a época, bastante impactante. Esse estudo já tem quase 10 anos. Um outro estudo que foi recentemente publicado, este, por sua vez, um estudo europeu, um desenho bastante similar, população de alto risco, eles fizeram também 3 tomografias, desta vez com um intervalo um pouquinho diferente do que a proposta do estudo americano, mas com um número de pacientes bastante robusto, 13 mil casos foram basicamente incluídos no estudo, e eles observaram uma alta aderência, quase 90% dos pacientes aderiram a essa tomografia anual por 3 anos, e houve uma redução da mortalidade versus aqueles pacientes que eram apenas controlados e examinados clinicamente, bastante impactante, uma redução de 26% nos homens e uma redução nas mulheres tabagistas que variava entre 40% e 60%. Essa variação se dava em virtude do momento em que a análise ela é realizada ao longo desses 5 anos e meio. Então, esses 2 estudos ficam claramente reforçando a necessidade de estabelecer um programa de screening em população de alto risco para justamente determinar uma redução da mortalidade. No Brasil, uma das experiências mais robustas com estudos de screening é do Dr. Ricardo Salles e do Dr. Rodrigo Caruso, 2 colegas e amigos lá do Einstein. Eles publicaram já há algum tempo uma análise de quase 790 pacientes e eles mostraram a incidência de câncer de pulmão nesses pacientes, que foram todos screenados com tomografias de baixa intensidade de dose, da ordem de 1,3%. É um número muito parecido, e aqui eu destaco esse número em verde em relação aos 2 estudos que eu mencionei, tanto o americano quanto o europeu, e é um número que está de acordo com o que foi encontrado. Então, também em populações onde a gente sabe que existe uma maior incidência e frequência de doenças granulomatosas, a exemplo da tuberculose, a tomografia para a detecção do câncer de pulmão na sua forma precoce tem impacto, e isso foi demonstrado claramente no estudo que o Dr. Ricardo Salles, que vai em breve também fazer parte dessa nossa discussão ao longo da manhã, conseguiu determinar. Bom, mas não basta só uma tomografia e está tudo resolvido, digo, aparelho de tomografia. É necessário garantir acesso para a população
A gente tem que lembrar que o país é muito grande e o acesso ele tem que ser garantido para que o paciente vá até a tomografia de maneira fácil e maneira acessível. Uma das estratégias, é claro, seriam tomografias móveis, como exemplo até do Hospital de Amor de Barretos, que tem um caminhão onde consta uma tomografia dentro. Mas é preciso que esse tomógrafo tenha tecnologia e que exista, além disso, capacidade administrativa de um programa, a adesão dos pacientes e, claro, que isso seja custeado. E o programa ele tem complexidades, porque envolve inúmeros profissionais multidisciplinares, a exemplo do radiologista, do pneumologista, do radiologista intervencionista, é claro, do patologista que vai fazer o diagnóstico e, em vias finais, do médico que vai garantir o tratamento desse câncer que foi diagnosticado precocemente, como, por exemplo, o cirurgião e o radio-oncologista. E eu acredito que esse é um desafio e uma prioridade para que a gente estabeleça. Desafio para que a gente tenha o controle, a gestão e a administração de um programa tão robusto quanto esse, mas que esse programa possa atingir de maneira ampla, não somente grandes capitais e grandes centros do nosso Brasil, mas a população de uma forma geral. É dessa forma que a gente vai conseguir, de alguma maneira, reduzir a mortalidade relacionada ao câncer de pulmão. Mas screening em câncer de pulmão, pessoal, ele está relacionado ao diagnóstico precoce. A gente precisa lembrar que é necessário, além disso, prevenir o tabagismo, porque prevenindo o tabagismo, a gente previne câncer de pulmão. Essa relação é direta. Vejam vocês, existem dados do Programa Nacional de Saúde, dados de 2013, que constam que aproximadamente 14% dos entrevistados se declaravam tabagistas naquela época, todas essas pessoas com mais de 18 anos. Um dado um pouco mais recente, de 2019, chamado Vigitel, já declina esse número para quase 12,3% das pessoas, todas essas pessoas entrevistadas por telefone. Esses dados estão à disposição no Ministério da Saúde e no INCA. E por que eu digo isso? Porque apesar de haver uma redução, e esse número percentual é importante, 2, 3%, a gente tem que lembrar que a experimentação do primeiro cigarro é aquela situação que condena muitas vezes a pessoa a se tornar tabagista. E vejam vocês, em Palmitos, uma cidade do interior de Santa Catarina, com alto IDH, um índice de desenvolvimento humano bastante elevado, há um relato de apenas 15% dos estudantes que fizeram a experimentação no primeiro cigarro, ao passo que em Fortaleza e em Porto Alegre, por exemplo, esse número salta para quase 50%. Então, é importante que a gente combata de todas as maneiras o início do tabagismo. E uma das formas de combater é através da publicidade. Se antigamente, na década de 60 do século passado, a gente tinha publicidade bastante estabelecida, o cigarro do doutor, o cigarro do dentista, muitas vezes ligado aos grandes esportistas e ao cinema, hoje a gente tem campanhas que mostram claramente os males do cigarro, todos os males que ele causa. Isso deve ser incentivado e difundido, eu acredito, de maneira mais ampla. Mas não é só isso, a gente ainda pode caminhar no sentido da tributação. Vejam vocês que de todos esses países que eu menciono no nosso diapositivo à esquerda, não consta o Brasil, e o único país latino-americano é o Chile, com uma tributação bastante pesada sobre o cigarro. E por que isso é importante? Veja esse dado da França. À medida em que a tributação começa a subir, e a gente enxerga a tributação aqui nessa curva em azul, a gente nota claramente uma redução da prevalência de cigarros fumados na população adulta masculina, a linha em laranja. Então há uma relação direta. E o Brasil pode, com isso, caminhar para uma tributação maior e talvez até mesmo usar o recurso que essa tributação geraria para programas que o Sistema Único de Saúde tem, que auxiliam as pessoas a cessar o tabagismo, programas de cessação de tabagismo. Então, eu acho que a prevenção ao tabagismo é um desafio e é uma prioridade, e existem várias ideias e iniciativas nesse sentido. Um outro fato importante que eu gostaria de mencionar, e aqui eu já faço menção ao diagnóstico, é que o câncer de pulmão atualmente tem nome e sobrenome. Se a gente for levar em conta a doença lá por volta dos anos 2005, dos anos 2000, o câncer de pulmão era chamado de uma única forma, câncer de pulmão, o tratamento era o mesmo para todo mundo. E isso, hoje em dia,
em virtude do advento das melhores técnicas de diagnóstico, em especial do diagnóstico molecular, a gente já tem uma capacidade de selecionar qual é o subtipo molecular do câncer de pulmão, dando um sobrenome ao câncer de pulmão. E isso tem importância, através do diagnóstico molecular, porque a gente consegue estabelecer um tratamento muito mais efetivo, com menor toxicidade e melhor qualidade de vida. E o primeiro estudo que mostrou isso de maneira bastante clássica diz respeito a uma mutação bastante familiar, eu acredito a todos nós nos dias de hoje, que é a mutação do EGFR. Nesse estudo, pacientes foram randomizados quando tinham a mutação EGFR para receberem ou quimioterapia ou então uma droga-alvo específica para essa mutação, chamada gefitinib. E vejam nesse gráfico que a curva em preto, ela foi superior à curva em cinza, que é a curva da quimioterapia. Dessa forma, a gente entendeu que o desempenho dessa droga-alvo molecular, chamada gefitinib, foi superior em termos de mediana para que a doença crescesse para aqueles pacientes que tinham mutação do EGFR. E uma série de outros estudos vieram na sua sequência. O grande problema é que determinar se o paciente tem ou não tem uma alteração molecular, a exemplo do EGFR, ainda é bastante complicado. Vejam vocês que nesse estudo brasileiro, coordenado pelo Dr. Cronenberger e que também fez parte do Dr. Pedro de Marque, que também participará do nosso evento nessa manhã, conseguiu mostrar que em 400 pacientes, apenas a metade deles tiveram a sua testagem para mutação de EGFR realizada. Esse é um número extremamente pobre e, infelizmente, acaba deixando metade dos pacientes fora da situação de ter um melhor tratamento, com desfechos melhores, com menor toxicidade e com melhor qualidade de vida. Portanto, o diagnóstico molecular é um desafio e é uma prioridade, na minha opinião, também. Um outro problema que diz respeito ao que nós temos com relação ao câncer de pulmão é a provável subnotificação de casos que a gente tem. E eu digo isso porque até junho de 2018 não havia obrigatoriedade de notificar um diagnóstico de câncer para os órgãos oficiais. E num cenário onde a gente tem um diagnóstico já tardio, como foi mostrado aqui em até 2/3, 66% ou 85% das vezes, como a Luciana mencionou, a gente fica bastante preocupado, porque muitos desses casos vão para cuidados paliativos exclusivos e eles não são notificados, não nos permitem entender qual é a realidade, qual é a fotografia do momento no nosso país. Este é um problema que a gente não consegue mensurar. E por que eu digo que é um problema? Se a gente lembrar, nos Estados Unidos são 328 milhões de pessoas e uma estimativa de 228 mil novas ocorrências de câncer de pulmão ao ano. No Brasil, a gente tem 220 milhões de pessoas, um pouco menos do que os Estados Unidos, 100 milhões a menos, vamos assim aproximar, e 30 mil novos casos. A nossa distância de casos novos para aquilo que é reportado nos Estados Unidos, que são 228 mil novos casos, permite a gente inferir que essa desproporção talvez seja em virtude dessa provável subnotificação de casos. Então, aqui os números americanos, 228 mil casos, e a gente vê uma distância muito grande para aquilo que é no Brasil detectado. Então, eu acredito que melhorar a notificação é um desafio e uma prioridade, porque a partir deste dado mais preciso, a gente tem capacidade de planejar de melhor maneira programas de screening, programas de prevenção e, obviamente, programas de tratamento. Algumas novidades de câncer de pulmão, e eu vou dar continuidade agora para um outro capítulo que, graças a Deus, a gente está observando melhor dia a dia. Uma das estratégias mais modernas em termos de cirurgia envolve a cirurgia robótica. Nessa cirurgia, para quem não tem familiaridade, vocês podem ver aqui nesse console, o cirurgião fica com sua testa apoiada no equipamento e maneja através desses joysticks as pinças que estão lá dentro e à distância do tórax no paciente, de maneira que o cirurgião tem uma cirurgia e o paciente tem os benefícios de uma cirurgia menos invasiva, quando a gente compara àquela cirurgia de outro tempo, que ainda é utilizada em algumas situações, como, por exemplo, a toracotomia, que envolve aquele corte um pouco maior no tórax. Há uma maior segurança em virtude de uma maior
habilidade que as pinças proporcionam para o cirurgião, e com tudo isso há um menor tempo de recuperação, se a gente for comparar com os modelos de toracotomia que eram empregados. Então a cirurgia robótica é uma inovação e ela está cada vez mais sendo difundida no mundo e também no Brasil, com mais centros sendo equipados com o equipamento. Uma outra forma de abordar de uma maneira menos invasiva é a cirurgia videoassistida, e várias técnicas têm sido descritas que vêm sido aprimoradas de ano após ano. Uma delas, que é bastante difundida por um cirurgião espanhol, Diego González, Vasquez, melhor dizendo, Diego Vasquez, ele faz menção a uma técnica de acesso uniportal para que o doutor opere o paciente por um único orifício, como vocês veem, de alguma proporção, porém muito discreta, e através desse orifício de apenas alguns centímetros, o tumor e o câncer de pulmão pode ser completamente extirpado e o paciente tem uma recuperação pós-operatória bastante melhor, bastante mais segura também. Lembrar que a cirurgia por vídeo é uma cirurgia que hoje está bastante difundida no Brasil e de alguma forma vem a substituir também a toracotomia em vários centros. Uma outra forma que a gente viu com bastante destaque nesses últimos tempos de relação à inovação em cirurgia é um programa que é coordenado na Europa e no Hospital Jorge Pompidou pelo Dr. João Carlos Neves Pereira, que é um cirurgião torácico brasileiro. Esse programa se chama Extreme Fast Track e ele envolve recuperação pós-operatória rápida naqueles pacientes que têm câncer de pulmão. É um programa bastante complexo, eu não vou me detalhá-lo, porque são 46 steps, mas ele gera 70% em economia de saúde, segundo alguns dados que a gente tem. E ele se baseia essencialmente em atividade física pós-operatória. Aqui à esquerda vocês observam o Dr. João num paciente que sofreu uma lobectomia depois de apenas 6 horas da cirurgia, ainda com o seu dreno de tórax. Ele está fazendo uma caminhada pelos corredores do hospital em virtude de outros steps prévios que possibilitaram esse tipo de atividade. E um deles é a ausência de uso de opioides durante a anestesia. Lá eles criaram uma solução que deixa o paciente completamente sem dor, que é utilizada no intraoperatório, que protege o paciente de dor pós-operatória e que possibilita essas situações. Isso é importante, a atividade física, porque o paciente vai para uma movimentação precoce, ele se alimenta precocemente depois de algumas poucas horas da recuperação anestésica, e isso diminui o tempo de internação e o paciente tem alta hospitalar de uma forma precoce. A média, 2 dias a menos em relação ao que é o dado de toracotomia. Já são aproximadamente 1.200 pacientes beneficiados com essa estratégia lá da França, e vários países já adotaram esse programa em alguns dos seus centros. Portugal, Inglaterra, França, México e também a China, onde o Dr. João teve há alguns meses. Então, é um programa que a gente vai ver com bastante valia em virtude da economia em saúde e do benefício que isso traz para os pacientes que são ressecados. Uma outra inovação que eu gostaria de mencionar foi a estratégia de tratamento alvo-molecular envolvendo pacientes que tinham mutação de EGFR, e a gente já conhecia essa estratégia naqueles pacientes que tinham metástase, mas que agora, num estudo apresentado no ASCO desse ano, foi demonstrado que também há benefício para aqueles pacientes que foram ressecados por completo, tiveram a sua cirurgia de câncer de pulmão totalmente executada e o paciente ficaria, portanto, livre do tumor apenas com a cirurgia. Nesse estudo, pacientes que tinham a mutação do gene EGFR, eles foram randomizados para receberem osimertinib, que é uma droga que inibe essa mutação, ou somente placebo, um comprimido sem nenhum medicamento dentro. E o que se observou é que essa estratégia de tratar precocemente esses pacientes com EGFR mutado e que tinham sido operados, conferiu uma redução do risco de recidiva da doença da ordem de 80%. Então, preveniu que a doença retornasse nesses pacientes, e essa redução do risco de retorno foi da ordem de 80%. Então, esta é uma inovação que a gente vai assistir no futuro próximo. Tomara a gente consiga estabelecer isso para os pacientes de uma maneira geral também aqui no Brasil.
Da mesma maneira, esse ano de 2020 foi bastante rico para que a gente tivesse tratamentos baseados no alvo molecular. E lá atrás, no começo da minha apresentação, eu contei para vocês que o câncer de pulmão tinha nome e sobrenome. E quando eu menciono que existem inovações de tratamentos para alvo moleculares, eu estou dizendo que quando a gente conhece melhor o sobrenome do câncer de pulmão desses pacientes, existem estratégias que foram, neste ano de 2020, documentadas em estudos clínicos, que melhoraram o desempenho do tratamento, melhoraram a qualidade de vida dos pacientes e melhoraram, além de tudo, diminuindo a toxicidade que esses tratamentos conferem. E aqui eu faço menção à mutação chamada Carras G12C, com duas drogas que estão em desenvolvimento, sotorazib e adagrasib, uma mutação do gene HER2, através de uma nova droga chamada trastuzumab deruxtecan, uma fusão no gene RET chamada frequente, que a gente tem uma droga hoje específica chamada selpercatinib, e uma mutação de MET, que existem drogas como capmatinib, tepotinib, todas essas drogas inovadoras no ano de 2020, lamentavelmente ainda elas estão ou aguardando aprovação no Brasil, ou em desenvolvimento, ainda em fases iniciais, mas com resultados muito promissores, como é o caso do Carras na sua porção G12C. Essas drogas, todas elas, eu menciono, abordam pacientes que já têm metástases. Uma outra inovação que também nós conhecemos foi com relação à droga osimertinib, mas desta vez para aqueles pacientes também com doença metastática e mutação no gene EGFR. Nós já conhecemos dados que a droga iria melhor do que drogas também inibidoras da mutação, consideradas de primeira geração, mas nós não tínhamos ainda a maturidade do dado de sobrevivência global. E o dado aqui foi impactante. Foi publicado em 2020 e uma mediana de sobrevivência global para quem tinha mutação EGFR e para quem tinha sido tratado com osimertinib bastante superior ao que era o padrão de tratamento com o tratamento alvo molecular até então. E essa novidade, essa inovação, ela tem que ser uma prioridade, porque ela confere mais tempo de vida para os nossos pacientes que conseguem ser tratados com osimertinib. Essa estratégia, ela deve entrar a partir do próximo rol de procedimentos na saúde suplementar, mas lamentavelmente ela ainda não é incorporada para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Uma outra estratégia que eu também gostaria de destacar tem um desenho parecido, também tratamento alvo molecular, porém rearranjo de um gene chamado ALK, chamado ALK. Uma droga chamada alectinib proporciona maior tempo para que a doença progrida em 3 vezes mais do que a droga padrão que a gente tem no momento, que é o crizotinib. Essa droga, para alguns centros, e nesse sentido o hospital do Vila Santa Catarina, que é nosso hospital público do Einstein, o Dr. Diogo Bugano vai comentar com vocês também ao longo dessa manhã alguns aspectos de como ele consegue fazer a gestão dessas drogas inovadoras para tentar replicar isso para outros modelos aqui no Sistema Único de Saúde, conferiu um benefício surpreendente para os pacientes em termos de mediana de progressão livre de doença 3 vezes mais do que as drogas até então conhecidas. Mas não foi só isso, a gente também tem dados que ainda não estão completamente maturos, mas já nos chamam bastante atenção, que a estratégia de alectinib, essa droga mais moderna e inovadora, confere um maior tempo de vida para os pacientes quando a gente compara com a droga padrão e analisa após o 5º ano de uso da droga, com mais pacientes vivos em relação àquela droga padrão. Então, eu também considero essa sendo uma estratégia que mereça prioridade. Por fim, eu termino com mais 2 ou 3 dias positivos, eu gostaria de mencionar a imunoterapia. Esse slide é um pouquinho complexo, mas ele mostra a célula T, que é o nosso soldado de defesa, e as várias proteínas que acabam interagindo com a célula T da sua superfície de membrana plasmática e que dão ordens para que a célula T ou ataque ou não ataque o tumor. O que acontece aqui? Nós temos hoje 2 estratégias de imunoterapia que conferem ativação do eixo do PD1 e do eixo do CTLA4, mas várias outras estão em estudos abordando todos esses
outros complexos da membrana plasmática que vocês aqui observam no diapositivo. E por que isso é importante? Porque a imunoterapia ela veio para ficar e ainda bem que a gente consegue a cada dia mais entender melhor todo esse mecanismo para aprimorar a qualidade do tratamento. E um dado que foi publicado agora no ESMO, no Congresso Europeu em 2020, para aqueles pacientes com câncer de pulmão metastático e que tinham o PDL1 maior do que 50%, esta é uma forma de medir qual é a expressão do PDL1 na célula tumoral. A gente viu um dado impressionante em termos de sobrevivência global. Um número bastante impactante a favor da imunoterapia, quando os pacientes eram comparados a somente tratamento com quimioterapia. Então, mostrou que a imunoterapia, nessa situação especial, PDL1 maior que 50%, vai muito melhor para o paciente, uma fração muito importante consegue se manter com a sua doença equilibrada, maior em proporção até aquilo que era controle histórico do nosso tratamento quimioterápico. E é claro, com muitos poucos efeitos colaterais e com qualidade de vida muito melhor. Então, a imunoterapia é uma prioridade. A gente já tem esse tratamento coberto pela saúde suplementar, mas ainda não é coberto no Sistema Único de Saúde para os nossos pacientes com câncer de pulmão avançado ou metastático. Eu finalizo por aqui, agradeço a atenção de todos vocês. O caminho, a gente sabe, ele ainda é um pouco longo para que a gente consiga equiparar o que tem de mais moderno para o tratamento e que tem de mais avançado para a gente diminuir a forma do câncer de pulmão se estabelecer, fazendo detecção precoce ou mesmo prevenindo, mas é um caminho que todos juntos podemos traçar e ele pode ser belo, a exemplo dessa fotografia aqui que eu acabei caçando na internet. Obrigado, eu fico à disposição mais adiante para perguntas. Luciana, muito obrigado novamente, agradeço a todos aí da Oncoguia.